Olá, eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre os nossos filhos. Muitas pessoas dizem para mim, pastor, os meus filhos estão afastados do Senhor. E é uma coisa que nem sempre eles estão dizendo a verdade. Nós analisamos às vezes os filhos que não estão em comunhão com a igreja ou não estão motivados a ir aos cultos, e alguns pais se antecipam em dizer que os seus filhos estão afastados. Nós precisamos entender o que é o afastamento da fé e o que é uma frieza espiritual. O que é uma crise com relação à sua identidade espiritual, crise com relação à sua fé. Jamais nós devemos colocar títulos nos nossos filhos com relação à posição e à situação da vida espiritual deles. Às vezes, um jovem que está desmotivado por alguma razão, por alguma influência, ele continua em comunhão com Deus. Ele está precisando desenvolver, estabelecer a comunhão com a igreja. É muito importante. A palavra de Deus diz que nós devemos congregar. A palavra de Deus diz que nós devemos viver em comunhão. A igreja, ela vive em comunhão. Então é importante entender isso. Um filho afastado, normalmente ele se envolve com o pecado, ele se torna libertino, ele abre mão de princípios e valores e começa a viver uma vida longe dos princípios do evangelho. Mas um filho que está vivendo um momento de crise, um momento de frieza espiritual, ele vai se recolher do ambiente da igreja, do ambiente dos cultos, do ambiente do convívio. Ele está arrumando uma forma de não ir ao encontro de jovens, de não ir participar da escola bíblica dominical, mas isso não quer dizer que ele esteja afastado. É muito importante os pais entenderem isso, que filhos eles são mais suscetíveis, os jovens, os adolescentes são mais suscetíveis a viver uma crise de fé. É muito mais comum você ver uma crise de fé estabelecida na vida de um adolescente do que na vida de um homem já maduro, de uma mulher madura. Então eu queria que você observasse bem isso. A palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho em que ela deve andar e até o envelhecer, ela não se desviará dele. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 6, versículo 22. Mas observe uma coisa. Ensinar às crianças o princípio, passar os valores de forma prática, não através de legalismo religioso, mas de forma onde o evangelho é vivido. O evangelho genuíno é o evangelho vivido. A palavra tem poder quando ela é lida, quando ela é falada, mas a palavra tem um poder incalculável quando ela é vivida, principalmente na vida de um adolescente, na vida de um jovem. Então é muito importante que os pais estejam atentos e observem os seus filhos, como anda o seu filho, aonde ele está. Ele está envolvido com o pecado, ele cedeu ao pecado, que ele é pecador, nós não temos dúvida, você que está me ouvindo também eu também sou um pecador, mas eu fujo do pecado, da aparência do pecado, eu não tenho me submetido aos desejos da carne e eu faço isso por amor a Jesus, eu luto contra o pecado. O adolescente, o jovem, às vezes ele tem uma tendência de ceder ao pecado, mas ele pode estar em comunhão com Deus e sendo seduzido. Parece que o pecado está sempre flertando os jovens. Precisamos entender que os jovens estão sob uma influência muito grande. Tudo que eles assistem, as redes sociais, os seriados, os filmes, tudo que ele lê, aqueles que gostam de ler, existe uma influência muito grande que vai contra a fé que ele tem. A sociedade, a humanidade tem conspirado. Algumas coisas que são princípios da palavra de Deus têm sido incutido na mente das pessoas, dos jovens, e tem entrado na igreja. Por exemplo, o individualismo, o politicamente correto, o egoísmo tem sido mais presente, e não só na vida dos jovens, na vida dos adultos também. Agora imagina pessoas vivendo numa condição de egoísmo, de egocentrismo, de individualismo, a bomba que isso é no coração de um jovem, de um adolescente que ouve a palavra. Porque parece que essas coisas não combinam. Isso vai promover uma crise de fé. Muitos pais não vivem plenamente o evangelho, mas estão ali cobrando que os seus filhos vivam. É impossível eles não viverem uma crise de fé quando isso acontece. Eu queria que você parasse um pouquinho e refletisse, e eu queria dizer 3 verdades para você. Primeira,
Existe um Deus que ama os seus filhos e que se relaciona com eles não porque eles são bonzinhos. Deus não se relaciona com você porque você é bonzinho. Existe um Deus. E esse Deus está acima de todas as coisas. Esse Deus ama profundamente os seus filhos, aliás, muito mais que você. E ele conhece o seu filho muito mais que você, conhece a sua filha muito mais que você. Existe um Deus que ama e existe um Deus que trabalha. Isaías 64 diz que ele trabalha dioturnamente para abençoar a sua vida, a sua família, para abençoar os seus filhos. Eu queria que você analisasse bem o contexto do seu filho. Eu queria que você se colocasse no lugar dele, que você tivesse empatia para se colocar no lugar do seu filho e dizer para ele o quanto você acredita nele e o quanto você sabe que a fé que ele tem é uma fé genuína, mesmo que ele esteja de alguma razão, por alguma razão, se afastando, andando um pouquinho longe da comunhão com o corpo de Cristo. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo, e os jovens, os adolescentes precisam entender isso, aprender isso, e precisam se envolver e viver em unidade com o corpo de Cristo. Nós precisamos ensinar. E quando eu falo corpo de Cristo, eu falo da igreja, eu falo de uma igreja que tem um trigal lindo com pessoas que vivem e buscam o evangelho, mas que também tem joio. Pessoas que estão ali, mas não são comprometidas com a palavra. Isso é bombástico no coração de um jovem. Pais que não seguem a palavra, pais que não lutam pela verdade, pais que não fogem do pecado, pais que têm uma linguagem torpe, são um verdadeiro veneno no dia a dia, na vida de uma criança, em especial de um adolescente, de jovem. É que na adolescência e na juventude há a reação. Quando uma família, quando os pais, quando o exemplo e o testemunho que eles têm na casa deles não é uma evidência de Jesus, uma evidência de ações do Espírito, não é uma evidência da vida cristã genuína e autêntica, eles com certeza vão ter grande dificuldade na vida deles, porque eles são dependentes dos adultos e foi Deus quem fez assim. Assim como nós dependemos da vitalidade, assim como nós crescemos com a alegria que os filhos nos traz, assim como eles preenchem a nossa vida e traz responsabilidade, eles também dependem muito da gente. Então, filhos afastados são aqueles que estão aceitando, estão sendo seduzidos por ações e por valores que não são cristãos. Filhos com frieza espiritual, eles permanecem lá, não se envolvem com a droga, eles não se envolveram com a promiscuidade, eles não se envolveram com as baladas, eles não se envolveram com o homossexualismo, eles não cederam aos desejos da carne, mas eles estão com dificuldade de conviver, de adorar o Senhor, de expressar a sua fé, de falar do amor de Jesus. Eles não são necessariamente afastados, eles estão vivendo frieza espiritual. Tente separar essas coisas, tente entender qual é o quadro do seu filho e tente ser empático. Se coloque no lugar dele. Você já foi jovem, você já foi adolescente. Se coloque no lugar dele e tente expressar o amor de Deus através do amor que você tem por esse filho e por essa sua filha. Não deixe de orar diariamente pelos seus filhos. Não deixe de abençoá-los. Não fique o tempo inteiro falando coisas, criando coisas e, principalmente, não abra sua boca para dizer uma inverdade. Tenha convicção daquilo que você fala. Quando você assumir alguma coisa, quando você declarar alguma coisa a respeito do seu filho, tenha certeza, tenha convicção do que você está falando e o que você está falando é verdade. E quando falar com ele sobre isso, por favor, fale em amor. O amor é a maior arma, a arma mais poderosa. Se tem uma coisa que constrange o coração do ser humano, é o amor. A ação do Espírito Santo de Deus na sua vida produz amor para com os seus filhos. Que Deus cuide do seu coração e do coração dos seus filhos.